Uma boa noite a todos. Para quem está um pouquinho cansado de ouvir minha voz, né? Você vai ouvir minha voz um pouquinho mais agora. Abra sua Bíblia aí, por favor. Para contextualizar todos os irmãos, e para quem não nos acompanha nas redes sociais e nem estava aqui no culto domingo passado, nós estamos trabalhando uma série chamada Qual é o Seu Deus? E domingo passado, a Luana esteve aqui e ela deu uma introdução sobre esse tema. E a gente escolheu esse tema há algum tempo atrás, e a gente escolheu também trabalhar nesse tema, e não esqueça o nome do tema, Qual é o Seu Deus? A história de José, e como ele foi relevante para aquele tempo, e como ele é relevante até os dias de hoje. Então, abra sua Bíblia aí. A gente vai usar bastante a Bíblia, bastante o texto, então, segura sua Bíblia aí ou acesse-a no seu celular. Vamos lá, Provérbios, o capítulo 10, o versículo 9. Mas, João Pedro, você vai falar sobre José, o que ele tem a ver no Provérbios? Calma lá, você vai entender. Provérbios 10, o capítulo 9. Lembrando, a gente está fazendo uma série de mensagens, de sermões, intitulada Qual é o Seu Deus? A Luana esteve aqui no domingo passado, eu estou aqui hoje. Domingo que vem a Luana, e o outro domingo, fechando a série, sou eu de novo. Então, vocês vão me ouvir cantar e vão me ouvir falar. Provérbios 10, o versículo 9, diz assim. Todo mundo achou? Dá um amém aí. Amém. Vamos ler o texto. Provérbios 10, versículo 9 diz assim, em nome de Jesus. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Vou ler de novo. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Já abre a sua Bíblia aí, já fica com ela aberta em Gênesis, o capítulo 29. Vamos à Bíblia. Gênesis, o capítulo 29, comecinho da Bíblia, comecinho do texto. Gênesis, o capítulo 29. 29 não, errei o texto. Gênesis, o capítulo 37, melhor dizendo. Pertinho, dá para mudar. Gênesis, o capítulo 37. Alguém lembra o que foi falado domingo passado? Mesmo que algum de vocês acho que não estavam aqui presentes, mas tem o vídeo lá no nosso canal no YouTube, e eu vou fazer uma propaganda desse canal no YouTube agora. Quem não acessou o canal do YouTube da Igreja Adventista da Promessa de Três Lagoas, vá lá, acesse o canal do YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo que a gente posta lá, os vídeos que a gente posta lá. A gente postou 2 devocionais, e a gente postou a série inteira que o pastor Maurício fez, chamada Recomeços. Ela está lá, os 3 episódios, né, pastor Maurício? Está lá os 3 episódios. E o primeiro episódio dessa nova série que a gente está trabalhando aqui, Qual é o Seu Deus, que a Luana expôs. E está bem legal. E qual que é o objetivo desse canal no YouTube? Eu estou fazendo uma propaganda e isso aqui vai depois para o canal no YouTube. Para o evangelismo ser um pouquinho mais simples e mais fácil. Porque um link de YouTube é muito fácil de ser espalhado para a nossa família, para os grupos que a gente tem aí. Então, dê uma força para a gente aí, porque o trabalho é difícil. Para editar o vídeo e baixar os conteúdos e tal, e postar lá no YouTube. Mas é um trabalho bem satisfatório, e a gente está fazendo com todo amor, com todo carinho, e para a mensagem do Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo ser espalhada para cada vez mais pessoas. Eu vou dar tem algumas pessoas que não gostam dessa palavra e que eu uso bastante nas minhas pregações. Eu vou dar um panorama sobre o que está rolando aqui no texto de Gênesis, o capítulo 37. Para quem não estava aqui domingo passado, a Luana comentou e ela deu uma introdução sobre a história de José. Na cultura hebraica, na cultura dos judeus, para você conhecer
alguém, para você conhecer uma pessoa, você tem que saber quem são os pais dela. Dá para entender? Isso é fácil de entender. Dá para entender isso? Você não vai chegar para o Beto, José Alberto. Quem que é o José Alberto? Não sei. Ele é filho da Rose e do Edson. Assim, se tem um histórico e uma genealogia prévia para você entender qual que é a história do José Alberto, do Beto. Assim como eu, filho do Saulo e da Ruth. E tem bastante isso no texto bíblico, inclusive nos evangelhos, que começam com a genealogia, que quase ninguém lê, mas é muito importante. Então, para os judeus, esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui, que a Luana colocou de forma perfeita domingo passado. A história dos pais, ela é muito importante para a gente entender quem são os filhos. Tudo bem? Faz até sentido, né? Faz até sentido, porque muitas das referências que a gente tem por causa dos nossos pais. E aqui, não é diferente. José é filho de... Vamos lá, é muito legal fazer isso. José é filho de Jacó. Jacó é filho de... E Isaac é filho de quem? Abraão. Olha essa família. Abraão, Isaac, Jacó e José. E a Luana comentou isso, eu só estou revisando. Jacó, ou conhecido também como Israel, tinha quantos filhos? 12 filhos. José era qual dos filhos? Ele era o 11º. Ele era o 11º. O 12º era Benjamim. Lembra que eu falei? É muito importante saber a história dos pais para entender a história dos filhos. E naquele tempo também, no patriarcado, foi assim com a história de Abraão, com Isaac com Jacó e Esaú também, e vai ser assim com a história de José. O primogênito era o filho, querendo ou não, mais importante. Era o filho mais importante. Era o que herdava todas as bênçãos do pai. E a gente vai comentar sobre isso também. Isso é muito importante. Primeiro, e eu vou pontuar isso aqui com vocês para deixar bem explicadinho. A história de Jacó é muito importante para saber, para conhecer a história de José. A primogenitura dentro do texto bíblico, inclusive, ou mais importante, dentro de Gênesis, é uma das coisas mais importantes para a gente entender o que vem depois. A primogenitura é uma das coisas mais importantes para a gente entender o que vem depois. E o texto de Gênesis, o capítulo 37, é uma construção, é uma narrativa, e eu já falei isso várias vezes aqui, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, de pregar, eu sempre falo isso. O texto bíblico, ele é escrito por alguém dentro de um contexto para ser lido por alguém também. Então, para a gente entender todo esse emaranhado de coisas, a gente tem que entender para quem que o cara estava escrevendo, quem que vai ler e qual que era o contexto da época. Então, esse texto é uma narrativa. Vocês estão comigo? Dá um amém aí. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Estou falando muito rápido? Não, né? Esse texto é um texto de narrativa, é uma contação de histórias. É uma história a ser contada. Do capítulo 37 até o final da história de Gênesis. É uma narrativa, é uma história sendo contada, é uma batida narrativa, melhor dizendo, e essa narrativa, ela é estruturada através de vários problemas. Problema com o texto? Não, não é problema com o texto. É problema com o que está acontecendo dentro do texto. Tudo bem? É com o que está acontecendo dentro do texto. Vamos lá. Vocês estão comigo, né? Beleza. Eu vou usar uma expressão aqui que talvez as pessoas mais antigas, não querendo, desfazer, não vão entender. Vocês já ouviram o termo, eu tenho certeza que os jovens já ouviram esse termo. Um termo chamado jornada do herói. Nem os jovens. O que é a jornada do herói? Vocês têm ideia do que é? Eu tenho certeza que alguém daqui sabe, pelo menos uma ideia do que seja. Jornada do herói é um tipo de contação de história. É um tipo. E ela é muito utilizada nos filmes. Ela é muito utilizada nos filmes. Mas, João Pedro, o que você está falando? Calma que vocês vão entender.
porque é muito importante, é um jeito de ilustrar o que está acontecendo aqui em Gênesis 37. A jornada do herói é quando alguém é chamado, e eu acredito que todos vocês já assistiram um filme assim, é quando um herói é chamado, quando ele não aceita esse chamado, quando ele encontra um mestre, quando ele fica muito bom no que ele está proposto a fazer, quando ele batalha contra o vilão e quando ele vence no final. Conhece algum filme que tem isso? Eu consigo citar alguns aqui. Tem vários, mas eu consigo citar alguns. Essa é a jornada do herói. E aqui dentro do texto, José, é muito difícil pregar assim, porque é muito nome igual. José, ele tem uma estrutura de jornada de herói. Olha só, que interessante. José, ia falar Jacó de novo. José é um herói dentro do texto, e a gente vai entender essa construção. Lembra? O texto é uma narrativa, é uma batida narrativa, ele está contando uma história, ele vai contando uma história. Essa história é sobre um herói, e o herói a gente já conhece. O nome dele é José, filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. E Abraão todo mundo conhece, o pai da fé e tal, tem, né? É uma batida narrativa, jornada de herói. Tem uma coisa dentro dessa jornada de herói, dentro desse contexto da história de José, que é muito importante. Ok? 2 tópicos, que eu já comentei aqui. Jornada de herói, que você vai contando uma história através de problemas, ok? Uma batida narrativa através de problemas. E tem uma coisa que é muito importante dentro do texto aqui também, que é uma coisa chamada sonho. Tudo bem? Os sonhos, todo mundo sonha aqui, né? Todo mundo sonha aqui. E os sonhos, dentro do texto bíblico, eles são muito importantes. Muito importantes. E dentro dessa história aqui, vai ser mais importante ainda. Vamos lá. Batida narrativa, jornada do herói e o sonho como algo completamente importante dentro desse texto aqui. Uma outra coisa que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo é algo chamado negligência paterna. Mas João Pedro, é uma história bíblica, como que vai ter... Na história bíblica, tem vários exemplos de pais que não foram tão bons assim com os filhos. Resumindo, batida narrativa, vamos lá, eu espero que vocês estejam, né, atentos. Batida narrativa, jornada de herói, sonho e negligência paterna. E a gente vai entrar agora dentro do texto e vai mergulhar em toda essa história que é, para mim, uma das histórias mais incríveis do texto bíblico. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, antes de entrar no capítulo 37, é que José, como quase todo herói, tem uma vez que eu tive uma discussão com a minha professora da faculdade, uma discussão, né? Você vai falar, não, vocês estavam discutindo sobre direito. Não. Terminou a aula, daí ela falou que ela ia terminar a aula e ia direto para o cinema assistir... qual é que é o nome do filme? Capitão América, Guerra Civil. E ela estava toda animada e tal. Aí ela falou assim, não, é porque eu sou do time Homem de Ferro. Sou do time Homem de Ferro, não sei o quê, deu os argumentos dela. E eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto bastante do Capitão América, inclusive dos filmes dele. Daí ela falou, não, o Capitão América, ele é muito certinho. Para ilustrar, José, e tem um paralelo também de José com Daniel também, que é a mesma coisa. José, junto com Daniel, ele é um dos personagens bíblicos mais certinhos do texto. Você não vê José errando nenhuma vez. Nenhuma vez. Daniel também não erra. Não que esteja descrito, tá? Ele errou, provavelmente. Os dois erraram, provavelmente. Mas não está descrito nada disso. Tem muita gente que gosta de Davi. Davi, né, um cara incrível. Davi errou demais, e está tudo descrito aqui. O meu personagem preferido da Bíblia é Salomão. E Salomão, ele errou a vida dele inteira. José e Daniel, e eu vou falar aqui sobre José só, ele não erra. Ele não erra. E vai fazer sentido depois, quando a gente entende que algumas pessoas ficam com raiva disso. Então, puxa na tua cabeça aí. Vocês já conheceram
alguém, principalmente em ambiente escolar, que era todo certinho ou toda certinha, e ninguém gostava dessa pessoa. Já deram uma risada ali, então provavelmente sempre tem. Sempre tem. Aquela pessoa que quando a professora sai, ela fala, não, anota o nome do pessoal aí, porque eu sei que você é uma pessoa top e tal. Sempre tem. Em ambiente escolar isso fica mais visível, porque é aquela pessoa que entrega os trabalhos na data. É aquela pessoa, olha só, é aquela pessoa, para ilustrar, tá? É aquela pessoa que quando o professor está acabando a aula, essa pessoa lembra que o professor tinha passado um trabalho na aula anterior, sabe? Esse tipo de pessoa. Quase todo mundo não costuma gostar dessa gente. Vocês estão entendendo? Não costuma, porque é uma pessoa certinha. José era esse cara. É errado ser certinho? De maneira nenhuma. Mas não é muito bem visto no meio social. José é um personagem difícil de falar, porque toda ação que ele tinha era bem pensada, bem ensaiada, e ele não erra, e não está nada descrito dos erros que ele toma, que ele faz. José é um dos personagens mais importantes, ele é um dos personagens mais importantes do texto bíblico, porque ele vem pré-êxodo. Não haveria nada do que a gente conhece por êxodo, ou pela história do êxodo, por a história de Moisés, se não fosse pela vida de José, ou pelo testemunho que José deu no contexto que ele estava inserido. Tudo bem? A gente está na mesma página aqui, a gente tá dando para entender, né? Eu já deixei bem explicado. Agora, a gente vai entrar em dois aspectos dentro do próprio texto, e a gente vai encontrar dois problemas dentro da narrativa de Gênesis, o capítulo 37. E o problema número 1, lembra que eu falei que uma das coisas mais importantes dentro do texto de Gênesis, tá? Para não ficar, eu vou ficar meio acelerado. Dentro do texto de Gênesis é a primogenitura. Vamos lá. José era qual filho? Ele era o 11º. 11º é primogênito? É primogênito? Da mãe dele, sim. É primogênito? Não. Na casa da Rose, o primogênito é o Beto. Na minha casa, na minha família, o primogênito é o Saulo Vitor. Na casa da Eide, a primogênita é ela. E não existe quem tire isso deles. Não tem como falar, não, eu sou mais velho. Não tem como falar, porque ele é mais velho que eu. A primogenitura é algo muito importante. Jacó, lembra que eu falei também, a negligência paterna, ou o mau cuidado paterno, é muito importante para a gente entender aqui, e a gente vai entender isso agora. Sabe por quê? Porque Jacó, pai de José, o seu 11º filho, trata José como se fosse o seu primogênito. Aí, você encontra um problema. Porque essa questão da primogenitura era algo essencial para se continuar uma geração e uma família. Era algo essencial. Jacó tratava José como primogênito. Esse é o primeiro problema do texto. É o primeiro problema, para a gente entender. É o primeiro problema. Então, guarda aí na tua cabeça. Jacó tratava José como primogênito. Os únicos que devem ser tratados como primogênitos são os primogênitos. Ok? Então, Jacó negligenciava os outros filhos, porque ele tratava José, um jovem, tinha apenas 17 anos, e o texto vai falar disso, como primogênito. Tá? Primeiro problema. Porque ele tinha mais 11 filhos. E tinha, obviamente, o seu primogênito. Jacó tratava José como primogênito, e esse é o primeiro problema da narrativa. Abra sua Bíblia aí, acho que você está aberta aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 37, o versículo 4, e a gente vai ler, e aí vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Gênesis, o capítulo 37, o versículo 4, diz assim: Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava
mais que todos os outros filhos. Vou fazer uma pergunta, bem capciosa aqui. Quem que é pai, quem que é mãe aqui? Levanta a mão aí, só para eu saber. Eu sei da maioria, né, mas... Não vale filho único, né, tal. Priscila, então, Ilés, não vale. Quem tem mais filho? Eu acho que eu vou perguntar pro meu pai. Porque vai ser mais legal. Tá? É uma pergunta básica, assim, que eu depois vou perguntar para outra pessoa e provavelmente vai responder a mesma coisa. Pai, e responda com muita sabedoria. Senão não vai dar para continuar aqui o que eu tô descrevendo aqui, tá? Existe filho preferido? Na lata. Não. Reginaldo, existe filho preferido? Não. Carlos, existe filha preferida? Não. Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos. Você vê o problema? Você vê um problema acontecendo aqui? Você vê uma construção de algo? O pai, Jacó, gostava mais de José do que os outros filhos. E através da leitura do texto e do estudo do texto, dá para entender aqui que ele não escondia isso de ninguém. Tanto que ele dá uma roupa mais especial para José, ele trata José de uma forma mais especial, mesmo que ele seja filho, né, de uma mulher especial que Jacó teve, não interessa. Pai, normalmente, deve amar todos os seus filhos de forma igual. Primeiro problema da narrativa. Jacó tratava José como primogênito, um belo de um problema, e ele amava mais a José, mas não acaba aí. Tem um outro problema. Quem conhece a história, não sei se vocês sabem, quem que era a mãe de Jacó? Nossa, é muito difícil. Quem que era a mãe de José? Quem que era? Alguém sabe? Raquel. Raquel era a mãe de José. Quanto tempo José trabalhou para conseguir casar com a Raquel? Jacó. Quanto tempo Jacó trabalhou para conseguir casar? Quanto tempo? 7 mais 7. Adivinha? Quem que era o filho dela? Quem que era? José. E olha só o que o texto faz. E olha como é que... Lembra que eu falei? Uma construção de história. Olha só o que o texto faz. José, olha só. Jacó tem todos os outros filhos. Tem 10 filhos lá, né? 11 filhos, na verdade. Jacó, olha só. José, ele tem a aparência da mãe. Existem 2 textos dentro da Bíblia que falam que uma pessoa tinha postura e era formosa. 2 textos. E adivinha para quem que esses textos apontam? Para José e para a mãe dele. Olha a construção olha o problema. Olha o problema vindo. Então esse também era o problema. Por quê? Jacó tratava ele como primogênito. Primeiro problema, construção, está vindo problema. Segundo problema, que ele tinha a aparência da mãe, e tinha um outro problema também. Lembra que eu falei que sonho era muito importante dentro do texto? Sabe o que José fazia? Ele sonhava. Então imagina você, filho de Jacó, tem que trabalhar e tal, dá duro, não sei o quê. E o pai, Jacó, ele esperava um filho, né, que fosse um pouquinho mais parecido com ele. Então vem esse filho. Ele é novo. Ele é belo, exatamente igual à mãe. Ele tem a mesma aparência da mãe. E ele sonha igual ao pai. E igual, sabe também quem? Abraão, que era o seu bisavô. Então José era um pacote de perfeição. Mas o texto aqui, ele não fala assim, não, mas José era perfeito, ele era perfeitinho. Ele não fala isso.
Porque o texto não tem nenhum problema com José ser esse tipo de pessoa. O texto não tem nenhum problema. Mas sabe quem vê problema nisso? Vamos ver se vocês descobrem. Sabe quem vê problema nisso? Os irmãos. E é muito engraçado porque, e eu vou dar um exemplo lá de casa, porque assim, de mim para o Saulo Vitor, a diferença não é tão grande. A gente tem, acho que 2 anos e alguns meses de diferença um do outro. Ele é mais velho do que eu. De mim para o Luiz, a diferença já é bem maior. Acho que é quase 6 anos de diferença. E do Luiz para o Saulo Vitor também, obviamente, bem maior. No decorrer do tempo, né, em tese, os pais, eles vão ganhando condições financeiras, né? É normal, vai passando o tempo, vão, né, ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Eu lembro quando eu era criança, e eu vou fazer uma reclamação aqui na cara dura. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai ele não tinha carro, ele comprou o carro bem depois. Ele não tinha carro, e a gente andava de ônibus, era uma festa, né, e a gente era criança. E eu estava lembrando com a minha mãe esses dias que uma vez a gente foi lá da igreja do centro até minha casa, a pé. E eu tinha uns 4 anos, eu, meu pai, minha mãe e o Saulo Vitor, eles não eram nascidos ainda. E era uma festa, né, porque imagina, criança. Passa um tempo, daí meu pai compra um carro, né, tem uma condição financeira um pouquinho melhor. Aí a gente, quando era um pouquinho mais jovem, tinha que, né, era uma calça a cada ano e tal, bem guardadinho, tinha que cuidar. Nasce o Luiz Gustavo, vira adolescente, é aquele negócio, né? Porque os filhos já estão velhos, imagina, eu vou fazer 24 anos, o Luiz Gustavo tem 18, sabe? Então, né, tem que cuidar de quem vai. Daqui a pouco eu saio de casa. Tem que cuidar de quem vai ficar por um tempo ainda em casa. Então, esse tipo de cuidado não falando que meu pai e minha mãe tratavam diferente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas esse tipo de diferença de tratamento existia e era bem descarado aqui no texto. Bem descarado. Jacó tratava muito melhor José. Dava presentes muito melhores para José. Muito melhores. Como eu falei, uma sucessão de problemas para chegar num problema maior. Como eu falei, Jacó trata José como primogênito, primeiro problema. Segundo problema é que José, ele tem a aparência da mãe e sonha igual ao pai. Ele é um filho perfeito. E vamos lá. E é uma sucessão de problemas que dentro do texto eles não se resolvem. Olha só. O que é mais sério quando você vê um problema ou quando você vê uma situação que carece de seu cuidado? Você tem que resolver. Falando em ambiente familiar, em ambiente de trabalho, quando você vê um problema, você tem que resolver. Jacó, ele viu esse problema. José, ele viu esse problema. Os irmãos viram esse problema. Seria muito mais fácil Jacó, como pai, ter resolvido esse problema. Mas quem que vai resolver esse problema? Quem que vai resolver esse problema? Os irmãos. Vão resolver de uma forma bem tranquila. Vamos lá. Bem de boa, né? Porque irmão estavam morrendo de ciúmes, eles viam, e o texto não esconde, Jacó não escondia o amor muito maior que ele tinha por José. E vamos lá, vamos para o texto. Gênesis 37, o versículo 19. Jacó, ele chega para José, e na verdade um pouquinho antes. Lembra que eu falei que José era sonhador, né? Além de ser um cara completamente perfeitinho e tal, padrão, né? Gabarito como filho. Ele chega, vamos imaginar assim, tá todo mundo reunido, né? Todos os filhos, Jacó, as esposas dele e tal. Aí José, isso aqui, ó, tá relatado em Gênesis 37, o versículo 6. José, ele fala, deixa eu falar aqui, rapidinho.
Meninão de tudo, né? Piazão de tudo. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu tive um sonho. E o pessoal vai falar, teve um sonho, né? Eu tive um sonho. E eu vou contar esse sonho para vocês. Capítulo 37, versículo 6. Diz assim: pois lhes disse José, rogo-vos, ouvi esse sonho que eu tive. Ouçam, que eu tive um sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe, José falando, se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Imagina os irmãos. Vamos lá. Lembra que eu falei, né? Tratava como primogênito e tal, tinha um cuidado meio especial. O cara já sonhava, os outros irmãos não sonhavam. Sonho é muito importante dentro desse texto. E ele fala no meio de todo mundo, eu sonhei um negócio aqui. Deixa eu contar para vocês. Eu sonhei que o meu feixe se levantava, né? E o feixe de vocês se dobravam. Olha só. Versículo 8. Lembra? Construção de problema. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Olha só. E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas... Quantos filhos que Jacó tinha? Quantos? 12. Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e aos seus irmãos, versículo 10, repreendeu-lhe o pai e disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Versículo 11, seus irmãos tinham ciúme dele. E a gente já falou, construção de problema. Esses irmãos, como eu falei, José não ia resolver o problema, Jacó não resolveu o problema. Quem resolveu os problemas? Esse problema? Os irmãos. Dentro do ambiente familiar, vocês pais, vocês que têm família, é bom que um filho resolva o problema que é para o pai resolver? É ou não é? É bom? Vai dar bom? Será? Acho que depende, né? Mas nesse caso aqui, seria bom para os irmãos resolverem esse problema? Jacó chega para José e fala assim, teus irmãos foram cuidar das ovelhas lá, vai atrás deles e vê se eles estão fazendo direito o serviço. Olha só, filho preferido, né? Estava em casa, não estava com os irmãos trabalhando, vai lá e vê se eles estão fazendo direito, se eles estão fazendo certo. E o versículo 19 é a coisa mais incrível que tem, capítulo 37, versículo 19. José estava chegando perto dos irmãos. Versículo 19 vai dizer assim, e dizia um ao outro, olha só, vem lá o tal do sonhador. Olha só, o deboche. Vem lá o cara que sonha. Olha o ciúme, olha o problema, né? E tem isso aqui, tinha problema. E os irmãos, tentando resolver o problema, lá no versículo 20 vai dizer assim, vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe dirão os sonhos. Olha só. Os irmãos tramam contra a vida do filhinho perfeito que era José. Acontece que José, ele realmente chega, os irmãos realmente pegam ele e jogam nessa cisterna. Jogam ele lá. Rúben, que é o filho mais velho, o primogênito, ele mesmo, e isso aqui vai, versículo 21, ele mesmo vai pegar e falar, não matem ele, não matem ele.
Pronto. Acho que vai ter que cortar, cortar no canal. Vamos esperar o... Ai. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui. Construção de problema. Lembre-se, construção de problema. Os irmãos querem matar José. Jogam ele num buraco. José, ele fica no buraco. E a partir do capítulo, quando ele fala que vai cuidar dos irmãos lá, José não tem mais voz. A voz de José se silencia dentro do texto. José, ele não fala muito. Ele não fala muito no texto bíblico. Mas a partir desse momento que o pai dele fala para ele fazer algo e ele vai, a voz dele se silencia. Ele não fala mais nada. Rúben, o primogênito, fala: não matem ele. Não matem ele. E os outros irmãos ouvem. Um dos irmãos pega ele do poço e fala: então vamos vender ele como escravo. Estava passando um pessoal lá, pegaram José, de novo. José estava sem voz. José não falou nada. Estava completamente sem voz. Humilhado, sem culpa nenhuma, humilhado, muito talvez com raiva dos irmãos, por terem feito isso com ele, e ele é vendido. E ele é vendido como escravo. E ele é vendido para um pessoal que está indo para o Egito. E esse pessoal que está indo para o Egito, chega lá no Egito, e José, agora escravo, antes filho completamente mimado. Lembrem-se, o texto não vê problema nenhum nisso. Antes, um filho mimado, agora José se encontra em uma situação completamente deplorável e vendido como escravo. Vendido como escravo. E a gente vai ver, de novo, José não tinha voz. A voz de José foi completamente calada, e ele estava completamente frustrado. E os irmãos forjam a morte de José. Eles pegam a roupa especial que ele tinha, cobrem de sangue e mostram para o pai, para Jacó, e falam: ó, seu filho morreu. Que pena, morreu teu filho aqui. Jacó, ele fica completamente desolado. Completamente desolado. O texto vai falar que as suas filhas, as suas mulheres vão tentar acalmar Jacó, vão tentar, consolar Jacó, mas não consegue, porque ele está muito triste. O seu filho preferido tinha acabado de morrer. Mas José, ele foi vendido, e ele estava agora no Egito. De novo, sem voz, sem nenhum tipo de defesa. Ele vai ser vendido para um cara chamado Potifar. Ele já cai como escravo num lugar até bom. De novo, sem voz. Ele cai num lugar bom. Gênesis 39, e se você puder acompanhar aí, começa nessa narrativa de José tirado completamente do seu contexto e colocado como escravo dentro da casa de um cara que ele não conhecia e como escravo. E de novo, no texto, ele fica completamente sem voz. Ele não fala absolutamente nada. Mas, e eu acho muito interessante isso, José, e algumas pessoas falam isso, era uma das pessoas, um dos personagens bíblicos mais inteligentes. Por quê? Porque José, onde ele fosse, aquele lugar que ele estava, prosperava. José, de novo, cara padrão e tal, a gente já comentou sobre isso, narrativa de problema, forjam a morte dele, quase matam ele, mas Deus é tão com ele, Deus está tão perto dele, que aonde quer que ele vá,
Não importa, não iria importar onde ele estava, Deus era com ele. Ele estava no poço, Deus estava lá. Ele estava no caminho para o Egito, vendido como escravo, Deus estava lá com ele. E o capítulo 39, ele vai abordar essa assertiva de maneira incrível. Sabe por quê? Porque ele está vendido, sem voz, na casa de um cara completamente desconhecido, e Deus, através do capítulo 39, fala assim: por causa de José, esse lugar vai ser abençoado. A casa de Potifar vai ser abençoada. Olha só. E uma coisa muito importante, e eu quero que vocês prestem talvez a coisa mais importante dentro da moral da história de José aqui. A coisa mais importante. Abraão, Isaac e Jacó têm experiências incríveis com Deus. Incríveis. Se você pegar a história, é uma coisa incrível. José, sabe o quê? E isso, né, é motivo de discussão até hoje. Deus, ele não fala com José. Nenhum momento. Não era aquele cara que ele fazia o que fazia porque ele era o cara, Deus falava com ele diretamente, falava o que ele iria fazer e por isso que ele era bom. José não ouvia a voz de Deus nem um minuto, pelo menos o texto não relata isso. Deus não falava com José. Não falava. Mas é um negócio bem interessante, que acontece aqui no capítulo 39, de novo, José sem voz, frustrado, e vem no capítulo 39, versículo 7, algo vai acontecer aqui na história. Lembrando, jornada do herói, né, construção de problema, narrativa de problema. José, de filho mimado e de filho bem cuidado, ele vai para o fundo do poço, literalmente. Ele está aqui na casa como escravo. Lembra que eu falei que José era bonito? Formoso, belo, igual sua mãe? Versículo 7 vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, ou seja, Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E fica uma pergunta, lembrando, Deus não falava com José, não está relatado. A mulher do seu chefe olha para ele, sente desejo sexual por ele e fala: se deite comigo. Olhando toda essa situação e toda a vida de José, qual que é o seu Deus? Imaginem, se coloquem na situação de José, passando por tudo que passou, na casa de alguém completamente desconhecido, e acontece isso. Qual que é o seu Deus? E quando eu estava comentando com a Luana, ela falou, tem que ser qual, e não é quem o seu Deus. Sabe por quê? Porque se você coloca qual é o seu Deus, sempre vai remeter a uma certa escolha. Olha a situação de José. E eu faço a pergunta de novo. Qual que é o seu Deus? Ou melhor, o que você faria no lugar de José? Talvez essa história, ou essa moral da história aqui, que eu tiro dessa parte da história de José, é que mesmo sem ouvir a voz de Deus por um segundo, mesmo sem Deus estar falando um segundo com José, chega um limite, e ele tinha um relacionamento tão próximo com Deus, mesmo sem falar uma vez com Deus no texto, ele tinha um relacionamento tão próximo com Deus, que a escolha que ele faz parece tão óbvia na vida dele, é muito óbvio. Por quê? Porque o que ele vai escolher? O que vocês acham que ele vai escolher? Versículo 12, vai dizer assim: então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo.
Ele, porém, deixando as vestes nas mãos delas, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, Potifar, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor retornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, e ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tudo mentira. Tendo o Senhor ouvido essas palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou José na prisão, mais uma vez. E olhando tudo isso, e eu vou fazer a pergunta de novo. Essa história, essa narrativa de um problema que vai acontecer, que está para acontecer e que aconteceu. Qual que é o seu Deus? O que você faria? O que você faria no lugar de José? Mas aqui vem uma promessa incrível do próprio Deus, lembrando, o Deus que não falava, e não está relatado que ele falou com José, esse mesmo Deus de José, que usou todos os princípios que ele conhecia para tomar as decisões corretas na vida dele, vai dizer lá no versículo 21, vai dizer assim, José preso. O Senhor, porém, era com José. E vai ser assim até o final de sua vida, mesmo ele não tendo ouvido uma palavra de Deus. Ele tinha um princípio colocado na cabeça dele de obediência, não só à lei de Deus, não só ao que Deus tinha ensinado para ele, através da vivência que ele tinha. Ele está aqui, ele toma a melhor decisão e ainda assim, de certa forma, acaba se dando mal. E fica a pergunta, qual que é o seu Deus? Quando você se vê num momento de completa desolação, ou num momento onde você se sente abandonado, frustrado, triste, sozinho, qual que é o seu Deus? Ou melhor, uma variação dessa pergunta, onde o seu Deus está quando esse tipo de coisa acontece? José escolheu a melhor coisa. Ele escolheu estar próximo de Deus, mesmo não ouvindo por um minuto a voz dele. Isso é muito bonito, porque a gente, constantemente, a gente quer que caia um anjo, né, lá do céu e fala o que a gente tem que fazer, a gente quer que o pastor tenha uma visão, um sonho e fale para a gente o que a gente tem que fazer. A gente ora, pede, e não ouve a voz de Deus, e não sente a presença de Deus. Mas estudando a história de José, você tem que se perguntar isso constantemente na sua cabeça. Qual que é o seu Deus? Qual é o Deus que você serve? É um Deus que você chega no balcão e pede o que você tem que pedir, paga, faz uma oração e vai embora feliz da vida? É esse tipo de Deus? Ou é o Deus que coloca princípios na sua cabeça e te dá uma sabedoria além de qualquer outra coisa para você tomar as decisões corretas, para você viver uma vida correta, mesmo que você não tenha ouvido por um minuto ou um instante a voz desse Deus? Eu tenho muita inveja, de verdade,
inveja boa, vamos dizer assim, de quem fala que ouviu a voz de Deus e tomou uma escola. Isso é muito bonito. Mas, e o salmista vai dizer, não lembro qual salmo direito, mas ele vai dizer, mesmo sem sentir a sua presença, mesmo sem sentir, eu sei que você está aqui. José da mesma forma, mesmo sem te ouvir, mesmo você não tendo falado comigo pessoalmente, seja por sonho, seja por qualquer outra coisa, mesmo não acontecendo tudo isso, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou viver de acordo com essa escolha, mesmo essas escolhas tendo me levado para a prisão, mais uma vez. A história de José é uma história de superação, é uma história de um personagem bíblico que, como eu falei, não ouviu a voz de Deus por um minuto, mas é o que mais usou a sabedoria vinda de Deus para escolher tudo o que ele tinha que escolher na vida dele. E ele teve uma vida quase perfeita no final dela. Ele ajudou muita gente. E como eu falei, ele vai ser muito importante lá na história de Moisés, lá na história de Êxodo. A vida cristã, a vida com Deus, vai muito além de você sentir uma voz dentro da tua cabeça, de você sentir a presença de Deus num culto, de você ouvir um louvor e sentir a presença de Deus. Claro que essas coisas também são importantes, mas vai muito além disso, porque Jesus coloca princípios na nossa cabeça, e esses princípios são coisas que devem nortear a nossa vida como cristãos, e é isso que deve acontecer de forma completa. Fica de pé, vamos fazer uma oração. Assim como Deus esteve com José até o final da sua vida, desde o começo dela até o final, nós acreditamos, através do estudo da palavra dele, que ele está com a gente até hoje, e que ele fala aos nossos corações também até hoje, não de forma sobrenatural, obviamente que às vezes isso acontece, mas de pouquinho em pouquinho, no coração, na mente, te dando sabedoria, te dando ânimo, que é uma das coisas mais importantes, ânimo para você continuar lutando, para você continuar vencendo e batalhando as batalhas que você tem que batalhar no seu dia a dia. Tem mais 2 episódios sobre José. O próximo a Luana vai comentar, depois sou eu de novo, para a gente finalizar a história desse personagem, desse herói da fé, que foi extremamente importante dentro do texto. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Jesus Cristo, nós estamos aqui, obrigado pela exposição da Tua Palavra, obrigado por ter falado conosco através dessa história, desse personagem tão importante. Nós acreditamos que Tu estás aqui, mesmo sem sentir a Tua presença, talvez e muitas vezes, nós acreditamos que Tu estás aqui, e que Tu fala no nosso coração de forma especial e de forma confortante. Tu fala aos nossos corações para a gente tomar certas decisões que sozinhos a gente não vai conseguir. Assim como Tu falou lá atrás com José, como Tu deu sabedoria para ele, para tomar as decisões da vida, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Tu fala aos nossos corações, Tu fala ao meu coração, Tu fala ao coração da minha família, Tu fala ao coração dessa comunidade, para que todos os dias a gente caminhe de acordo com uma vontade que não é nossa, mas uma vontade que excede e extrapola qualquer tipo de vontade ou desejo do nosso coração, do coração humano. Tu és Deus, e nós temos que entender isso, nós temos que nos prostrar à santidade, nós temos que nos prostrar à sabedoria que vem lá do alto, porque se a gente usar a inteligência, sabedoria que vem de nós mesmos, nós não vamos conseguir, Fica conosco, Jesus Cristo. Nós precisamos da Tua Palavra. Nós precisamos desse ânimo de vida, mesmo na adversidade, mesmo nas prisões, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela qual for, mesmo nesse tipo de situação, que nós possamos ter a certeza que a sabedoria vinda lá do alto está presente em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.